Olá! Hoje a nossa atividade é a sequência didática Produção e Destino do Lixo. Atividade 1B, levantando questões e analisando fontes de informação. A nossa atividade de hoje tem como objetivo definir o que se quer saber sobre o tema em questão, que é produção e o destino do lixo em relação à classificação e à importância da reciclagem. Eu deveria fazer a leitura para vocês dos textos, que são 2 pequenos textos, mas como o vídeo ficaria muito extenso, vou fazer breves comentários e a leitura ficará por conta de vocês, tá bom? O lixo e sua classificação. Ele inicia com 2 perguntas. Você sabe como o lixo pode ser classificado? Então, no próprio texto já traz a resposta. E em sua casa, como você classificaria? Então, o lixo ele pode ser classificado como lixo orgânico e inorgânico. Ele tem 2 tipos de classificação. O lixo orgânico é o lixo que tem origem animal e vegetal, tá? Como restos de comida, folhas de papel, restos de descartes de excrementos, como por exemplo fezes e urina, tá? E o lixo inorgânico, quando é composto por vidro, plásticos e metais. Então, o lixo orgânico é aquele que é fabricado, tá? Tem a mão do homem. E todos eles, todo tipo de lixo, ele é decorrente de atividades humanas. Bom, existem também outros tipos de lixo, como por exemplo o lixo eletrônico. O lixo eletrônico é o lixo que vem dos eletrodomésticos, como por exemplo televisores antigos, computadores, batedeiras, liquidificadores. E geralmente esse tipo de lixo, eles não se decompõem sozinhos no meio ambiente, tá? Então, eles não são considerados biodegradáveis. Eles demoram muito tempo para se decompor no meio ambiente, quando são descartados de forma errada e demorando muito tempo, anos, séculos até, ou não, quando não poluindo o meio ambiente. Bom, atualmente há uma preocupação muito grande com o aumento do volume de lixo que é produzido no país todo, devido à industrialização e devido também à ampliação, à grande quantidade de consumo desse tipo de materiais, tá? E geralmente os materiais que nós consumimos, que nós compramos, vêm em embalagens de baixo custo, onde ela é descartável, difícil de ser reutilizável. Então, o que gera grande quantidade de lixo produzido, tá? E também com a nova tecnologia, as pessoas, elas procuram estar consumindo mais, como por exemplo, o celular. Quando ela tem uma nova versão sendo lançada, o consumidor descarta a que ele já tem, mesmo estando em boas condições, para utilizar ou comprar um novo produto, gerando assim grande quantidade de materiais descartados, tá? E esses materiais, quando eles são descartados, eles precisam ter uma coleta especial, porque não pode entrar em contato com o meio ambiente, ser jogado no lixo comum, que é o caso das pilhas e das baterias de celulares, pneus, sofás, móveis, que podem e contaminam o solo, a água, tá? Contaminam o meio ambiente. Diante desse texto, vocês precisam responder 3 questões. A primeira, o que é lixo orgânico? É só vocês voltarem aí no textinho de vocês que vocês já têm a resposta. Segundo, se lixo se refere a materiais descartados pelas atividades humanas, vamos pensar em algumas atividades que o homem desempenha no dia a dia, no trabalho, no lazer, que produzam. Então, vamos fazer uma lista de atividades
humanas, são atividades que as pessoas realizam. Por exemplo, no trabalho. Que tipo de trabalho? Em supermercado. Então, a pessoa trabalha no supermercado, ela produz lixo lá? Então, os funcionários produzem lixo? Que outro trabalho? Por exemplo, a escola, tá? Que outro trabalho? Trabalho no hospital. Que tipo de lixo é produzido lá? Trabalho na farmácia. Que tipo de lixo é produzido lá? Então, todos esses trabalhos produzem lixo, tá? E em casa mesmo. Lazer, uma festa de aniversário, por exemplo, festa de aniversário, churrasco com a família, batizados, tudo isso nós chamamos de lazer, tá bom? Então, façam a lista dos lazeres das atividades humanas. Na questão 3, considerando essas atividades que vocês colocaram na questão 2, vocês vão responder quais são os tipos de lixo que cada uma dessas atividades produz, gera. Então, por exemplo, do supermercado, quais são os tipos de lixo que geram no supermercado? Plásticos, embalagens de papelão, caixa de papelão, de madeira, papel, copos. Por exemplo, num aniversário, então garfinhos plásticos, copinhos descartáveis, guardanapinhos, tá? Borracha de balões, bexigas. Na escola, por exemplo, em casa, restos de comida, no restaurante, né? Restos de comida. Então, são os tipos de lixo produzido, gerado nessas atividades que o ser humano desempenha. Já é o segundo texto, a importância da reciclagem. Então, nós falamos sobre a classificação do lixo, que o lixo ele é classificado em orgânico e inorgânico. Agora, a importância dessa reciclagem. Por que é importante reciclar? O que é a reciclagem? Então, olha só, a coleta seletiva do lixo e a reciclagem são essenciais. Por que é importante reciclar e selecionar o lixo? Então, para poder reduzir a quantidade de materiais produzido. E se eu puder reduzir essa quantidade de material, eu vou estar cuidando do meio ambiente. O meio ambiente não vai estar sendo poluído, tá? Continuando. O material coletado do lixo pode ser separado e reaproveitado. Então, que tipo de material pode ser separado? Então, pensando na nossa casa, o material, garrafa PET, latinha de refrigerante, cerveja, que é o alumínio, papelão. Então, eles podem servir de matéria-prima. Matéria-prima é o quê? É um material utilizado para fazer outro tipo de material, tá? Outro tipo de produto. Então, se eu utilizar esses materiais que estão sendo descartados, eles podem ser levados para uma fábrica, ser processados numa indústria e ser transformados em novos produtos, tá bom? E quando isso acontece, olha só, nós chamamos de reciclagem. E as empresas que reciclam, elas têm custos reduzidos. Elas podem reduzir os custos dos gastos gerados na sua empresa. Então, o que acontece? Quando esse lixo, quando eu vou selecionar, reciclar, eu não chamo de lixo, eu chamo de materiais. Quando esses materiais são recolhidos, né, eles são levados para onde? Então, olha só, geralmente são cooperativas que recolhem esses materiais. Aqui em Jales, na nossa cidade, nós temos a Copersol. Copersol é uma empresa em que ela recolhe esses materiais selecionados, que nós selecionamos, que nós separamos na nossa casa, como
a garrafa PET, as latinhas de cerveja, e elas passam recolhendo. E lá elas fazem a seleção desses materiais recolhidos que são destinados a indústrias e a empresas diferentes. A garrafa PET vai para a empresa de plástico para ser reutilizada, o alumínio vai para a empresa de alumínio para ser feita novamente, e com essa atitude, com esse trabalho, ocorre o quê? O emprego. Muitas pessoas, ao trabalhar nessas cooperativas, ela diminui o desemprego. Elas conseguem trazer renda para a família, né? Então, é importante tanto para a empresa, que diminui os custos, mas também ela é importante para as pessoas que trabalham nessas cooperativas, que trabalham nesses lugares, tá bom? Então, foi uma explanação muito rápida, mas agora vocês irão responder mais 3 questõezinhas, pensando na produção e destino do lixo para respondê-las. A primeira pergunta é: o que mais vocês acham que seria importante saber sobre o lixo? Pensando na produção, como ele é produzido, onde ele é produzido. Então, nas casas, nas indústrias, que tipo de indústria? Farmacêutica, nas indústrias de alimentos, tá? Pode ser também nas empresas, nas indústrias civis, tá? E aqui também, pensando no destino, para onde o lixo produzido vai? E os materiais recolhidos, tá? Para onde? Como é feita essa transformação? Então, cada um vai fazer a sua perguntinha sobre o que gostaria de saber sobre o lixo. Já na perguntinha número 2, como poderíamos saber mais sobre esse assunto? Então, se eu quero saber mais sobre a produção do lixo, onde eu vou buscar informações? Como poderíamos saber mais sobre este assunto? Então, eu posso perguntar e buscar em qualquer lugar? Será que eu vou ter informações verdadeiras? Então, agora na questão 3, onde poderíamos procurar? Onde podemos buscar informações que ajudem a responder às nossas dúvidas? Então, eu quero ter informações. Na 2, como poderíamos saber mais? Através de pesquisas, através de perguntas. Mas onde eu vou procurar? Onde? Então, para ajudar vocês, eu coloquei algumas fontes de informações. Eu posso buscar em textos de livros especializados sobre o assunto. Eu posso buscar em textos publicados em sites de internet. Eu posso buscar em materiais publicados em jornais ou revistas, através das notícias, das reportagens, das entrevistas, tá? Mas quando eu busco em sites de internet, eu também preciso ter um cuidado de estar pesquisando em sites confiáveis, porque senão as minhas informações podem não ser verdadeiras, tá bom? Então, bom trabalho para vocês!